Olá, você já viveu uma situação em que você saiu do relacionamento, mas continua fixado naquela pessoa? Pensando que aquela pessoa é a única alma gêmea e que você não vai encontrar outra pessoa igual? Ou mesmo se ressentiu e sofreu tanto que agora você não consegue mais partir para um novo relacionamento? Seja muito bem-vindo ao Relembrando Quem Você É. Eu sou Cristina Camargo, sou terapeuta holística, psicóloga, consteladora familiar e Master Science de Theta Healing. Eu sou idealizadora desse canal e aqui eu vou contar histórias, temas e assuntos que ajudem você a reconhecer o seu poder e a expressá-lo criando uma vida melhor. E o tema de hoje é: por que sofremos por um amor que já passou? Nesse vídeo, nós vamos refletir sobre isso, né? A gente sai de um relacionamento, mas o relacionamento não sai da gente. Você já viveu alguma coisa assim? Independente de quem tenha terminado, se foi você ou se foi o outro, você continua colocando energia nesta situação. Muitas vezes você pode estar se questionando, né? Por que não deu certo? O que aconteceu que de alguma forma aquele relacionamento acabou? Muitas vezes você fica se culpando ou culpando a outra pessoa, mas o fato é que você permanece fixado no passado, acreditando que essa pessoa era a pessoa especial ou que talvez você nunca mais viverá alguma coisa assim. A verdade é que você fica presa no sofrimento. Então, vamos refletir um pouquinho o que nos aprisiona nessas relações. O que faz, né, com que você, por exemplo, tenha vivido algo há não sei quantos anos, há 5, 6 anos atrás, e você ainda continua aí. Eu recebi uma paciente que a primeira vez que ela foi no consultório, ela contou que tinha 5 anos que ela tinha rompido um relacionamento e ela não conseguia ir adiante. Nunca mais ela teve nenhuma outra pessoa. E eu perguntei, e essa pessoa, ela já casou, é solteira? Ela, Cristina, sabe que eu não sei, eu não tenho ideia. E ela ficava fixada que de alguma forma ela poderia voltar para aquele relacionamento. E começamos a trabalhar porque eu percebi que tinha algo muito forte ali. E com 2 meses essa pessoa ficou sabendo que aquela pessoa estava casada, né? E começamos um trabalho e depois da gente liberar, né, o que era necessário ali dentro daquela relação, essa pessoa finalmente encontrou uma outra pessoa, hoje ela é casada e bem feliz num novo relacionamento. Então, o que geralmente nos mantém, né, presos nesses relacionamentos que já passaram? E aqui nós vamos observar o seguinte: geralmente o que aconteceu pode ser que aquela pessoa tenha te feito se sentir muito especial. E aí às vezes você fez alguma coisa, a relação acabou, e depois você nunca mais encontrou alguém que te fizesse sentir que você era aquela pessoa suprassumo, né? Ou muitas vezes também a pessoa te traiu, você sofreu demais e aí você criou um bloqueio, você criou um medo, uma resistência que agora te protege, né, do medo de sofrer e você não consegue realmente ir para um novo relacionamento. O que é importante entender é que o karma, e vamos dizer assim, na verdade, o karma cria vínculo, né? A gente fica repetindo coisas por apego ou por aversão. Então, seja uma relação que a pessoa te colocou, né, como se você fosse mais do que você era, ou que ela te diminuiu, né, criou tanto sofrimento, aquilo cria uma ligação, mas uma ligação que não é muito saudável, né? A gente vai vivenciar aqui numa relação como estas, né, de muito sofrimento ou de um lugar onde a pessoa se colocava menor, né, até que a gente perca aquela pessoa e comece às vezes a ver realmente a pessoa como era ela,
como ela era, né? Então, o apego ou a aversão ficam criando esses vínculos. E aqui a gente vai perceber que existe um grau de idealização. E eu já falei isso em outros vídeos, né? O eu real versus o eu ideal. A idealização, ela traz esse lugar de fantasia. Não é uma relação normal, natural. E muitas vezes, quando a gente termina essas relações, a gente muitas vezes pode ficar lembrando só dos bons momentos. Ou quem ficou fixado por causa do sofrimento também não consegue ver por que de alguma forma foi criado tanto sofrimento. E aqui a gente vai ver que não tem uma autorresponsabilidade, um lugar onde eu estou realmente percebendo o que está acontecendo. E é importante, inclusive, se perguntar, será que se você estivesse vivendo essa relação agora, no presente, você estaria realmente satisfeito? E uma coisa que é muito importante observar também é que muitas vezes essas relações que as pessoas só ficam lembrando das coisas boas quando terminam, né? Tipo, a pessoa vira santo. Isso é muito comum, inclusive, quando a pessoa perde, né, o amor, tipo, a pessoa morre ou alguma coisa meio acidental, então cria-se aquela fantasia, isso é muito comum. Mas geralmente isso acontece em relações que são criadas, esses vínculos de codependência. E aqui eu falo de codependência não no sentido extremo, mas nesse sentido onde a gente não se sente inteiro, né? E nem vê o outro como um ser humano. A gente cria um algo muito maior. Então a gente percebe que existiu uma fixação, né? E aí a gente pode falar fixação, compulsão, projeção, tudo isso são sinônimos que nos faz lembrar algum momento, alguma marca, né, de trauma. E aí nós vamos falar, eu vou voltar aqui, num ponto que é muito importante da gente entender por que a gente cria, às vezes, fixações. E as fixações são marcas dos traumas. Aqui, gente, é muito importante a gente relembrar algo, né, que já foi trazido, que a mãe é o nosso primeiro amor. A nossa mãe é o nosso primeiro amor. E o que acontecia lá quando a gente estava dentro da barriga da mãe? Dentro do útero, do ventre da mãe, a gente estava vivendo uma situação que era como um nirvana, o céu mesmo, né? A gente não precisava pensar, a comida estava chegando através do umbigo da mãe, a gente não precisava respirar, a gente recebe tudo ali. E essa é uma situação, uma condição que nós tentamos recriar na nossa vida. É exatamente o que a gente fala, eu e a mãe éramos um só, a gente se sentia esse ser inteiro, completamente nutridos. Sabe esses sonhos que a gente tem de, vou ganhar na loteria, não vou precisar fazer mais nada? É quase como se a gente estivesse querendo voltar àquele estágio, né, ali do bebê que estava sendo nutrido e que tudo estava bem, a gente estava totalmente protegido. Esse é o estágio da nossa criança. Agora, o que é muito importante a gente saber? Que não tem como, né, a gente voltar para a barriga da mãe. Não tem como, porque se a gente tivesse ficado dentro da barriga da mãe, ali chegou aquele momento de, a gente ser expulso, né? Porque isso é às vezes caracterizado como um trauma, quando a gente é expulso ali da barriga da mãe para nascer, para a nossa individualidade. O que acontece é que quando a gente corta o cordão umbilical, isso pode ser visto como um trauma, o trauma da separação, né? É como se fosse um segundo momento. A gente, como espírito, a gente primeiro vem para cá e é como se a gente tivesse separado da fonte quando a gente se individualiza, né? Dentro desse mar de luz, nós somos uma centelha divina. Lembra? Nós não somos seres humanos trilhando o caminho espiritual ou divino, como dizia o Teilhard de Chardin. Nós somos seres espirituais, divinos, trilhando esse caminho humano. Portanto, quando nós estamos imersos nesse mar de luz, que nós somos um com o Pai,
nós estamos mergulhados nesse mar, nós somos um com Deus, um com esse mar de luz. E eu costumo muito trazer esse gesto, né, de que eu nasci quando Deus se contemplou a si mesmo. E aí eu fui cuspido como essa individualidade e comecei esse processo humano. E aí eu entro de novo aqui na barriga da mãe e vou vivenciar uma coisa parecida. Em primeiro momento eu me sinto lá, né, quietinha, toda protegida, e de repente sou cuspida mais uma vez para fazer uma vivência de individuação. E aqui, pensa, se nós ficássemos, chegou o tempo de nascer e a gente ficasse dentro da barriga da mãe, o que acontece, gente? A gente morre como uma semente. A gente não vai poder expressar todo o nosso potencial. Então é muito importante a gente compreender que o trauma, ele tem uma função. Então a gente vive a primeira simbiose, que é essa unidade com a mãe. E quando a gente rompe isso, é o momento que a gente vai nascer por nós mesmos e nós vamos agora nos tornar criadores da nossa vida. Então a gente sai dessa simbiose e essa separação, ela é necessária. Da mesma forma que geralmente o que acontece é que qualquer coisa que nós perdemos na nossa vida é porque essa situação provavelmente estava nutrindo em nós uma vivência de codependência ou uma vivência que não estava mais sendo positiva, saudável para a nossa evolução. Se você é um ser que está acordado, a vida, ela geralmente vai te puxar o tapete ou vai te sacudir se você estiver dormindo. Se você não estiver realmente vivenciando essa autorresponsabilidade e esse lugar de lembrar que a todo momento você pode evoluir para expressar o seu potencial. É para isso que a gente vem, é para isso que a gente está aqui nesse plano, para co-criar a nossa vida e para aprender com tudo que acontece. E nós vamos então aqui agora falar um pouquinho sobre isso, que o trauma tem uma função. E qual é a função do trauma? A função do trauma é justamente nos tirar dessa zona de conforto, ou ela vai trazer alguma situação que é desagradável ou algo que realmente mexe com a gente, e a partir daquele lugar nós vamos precisar ressignificar. Geralmente o trauma, ele tem um ouro. Claro que tem a parte negativa do trauma e que se a gente não se trabalhar, se a gente não se olhar, se a gente não entrar em contato com essa memória, porque o trauma, ele fica muitas vezes debaixo do tapete. Alguma situação desagradável acontece e que pode ser bem isso que a gente está falando aqui, né? Finalizou uma relação e ao invés de você tomar o tempo para vivenciar o luto, porque isso precisa ser feito. Nós somos seres vibracionais, nós somos seres emocionais, nós somos seres mentais, nós somos muito complexos. Então nós precisamos tomar o devido tempo a cada situação adversa, a cada situação que pode ser traumática para nós, e mais uma vez, trauma que pode ser sim um trauma básico, né? Um acidente, uma ruptura, um rompimento, algo muito brusco, mas a definição de trauma está relacionada com tudo o que acontece de uma forma intensa e inesperada. E naquele momento eu não estava presente, eu não estava realmente percebendo o que estava acontecendo, então aquilo me pega de surpresa e eu não consigo dar uma resposta de sobrevivência, né? Ou fugir, ou atacar, né? Ou lutar, e eu posso ficar paralisado. E por isso que esse espaço entre o término e um novo relacionamento pode às vezes se estender muito, porque nós precisamos muitas vezes rever o que aconteceu e checar o que estava acontecendo comigo naquele momento. E uma coisa que é muito importante saber
que toda fixação que a gente tem no passado, ou mesmo uma preocupação excessiva com o futuro, isso fala que nós não estamos nos sentindo seguros no presente para tomar esse autocuidado conosco, para realmente olhar para tudo que a gente precisa cuidar de nós. Então aqui nós vamos perceber que todas as vezes, né, que nós ficamos presos, aprisionados, fixados ainda no trauma, isso diz de que ou pode ter um medo muito grande de assumir essa autorresponsabilidade, então nós não queremos olhar. Qual foi a minha parte? Eu posso seguir culpando o outro, eu posso seguir ali me culpando, que isso também não é uma forma de integridade, porque ficar se punindo está falando ainda desse eu ideal, desse eu que pensa que, né, que precisa ser perfeito, que é cheio de rigidez. Então, aqui é muito importante que você compreenda que ser adulto é ser capaz de lidar com os problemas na vida diária, como um desafio. O que esse problema está chamando para que eu possa olhar de frente? Como que eu posso lidar com esse problema? Como que eu posso olhar para isso, né, como uma forma de crescer? Então, aqui nós vamos lembrar que sempre a função do trauma é nos chamar para crescer, para trazer a autorresponsabilidade. Só assim nós vamos poder extrair o ouro do trauma. Caso contrário, nós vamos ficar nessa relação de defesa, de mecanismo de defesa ou paralisia. A gente não consegue fazer essa transição para o que a gente chama desse cérebro superior. A gente fica o tempo todo nesse modo defensivo, encapsulado nesse trauma. Porque muitas vezes o trauma ele é sedutor, ele faz com que a gente fique totalmente imersos nisso e esqueça de todo o potencial que a gente tem. Então, qual que seria a solução, né, quando a gente está vivenciando esse lugar que a gente ainda está só preso naquele trauma, se culpando, ai, por que eu fiz aquilo e a relação acabou por minha culpa, ou ai, foi culpa daquela pessoa, por que ela fez aquilo comigo, por que me fez tanto sofrimento. Então, ficar nesse lugar aqui, só culpando ou se punindo, não resolve, né? Isso mais uma vez conta desse eu idealizado, que é o que a gente chama da nossa máscara, e que não vai levar a lugar nenhum. E aqui, daqui a pouquinho, vamos ver qual seria a solução. Então, a solução, gente, em primeiro lugar, é pensar. Se quando eu estava lá dentro da barriga da mãe, eu precisei nascer eu precisei daquele momento ali, morrer para dentro da barriga da mãe e nascer para uma nova vida. E pensa bem, né? Se a gente não tivesse tido essa coragem de romper com tudo aquilo ali naquele momento, que estava tudo gostoso lá dentro, né? Então a gente foi, né? A gente aceitou, a gente fez o sim para a nossa vida, para a nossa individualidade, e a gente então passou, gente, por todo aquele processo, né? Atravessou o canal e saímos aqui para o lado de fora. Então, o que a gente precisa se perguntar, e é o que eu vou trazer para você aqui, se você está aí preso nessa relação que sei lá quantos anos, 5 anos, 6 anos, 2, e você não consegue sair aí aprisionado nesse medo ou nesse trauma. Então, se pergunta agora, você que está aí aprisionado nesse lugar, nesse momento ainda, depois de tanto tempo ainda aprisionado, se você pudesse me dizer que você vivenciou esse rompimento para nascer para o quê? Eu morri para essa relação, para nascer para o quê? Aqui eu vou trazer para vocês uma frase do Oscar Wilde que eu gosto muito. Ele fala que amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida inteira. Então é muito importante você lembrar que ninguém tem a obrigação de te amar.
E ninguém vai te amar se você mesmo não se ama, se você mesmo não cuida de você. Então aqui é uma coisa muito importante de entender que o amor é algo para ser compartilhado. Não é algo que eu dou ou que eu recebo, compreende? Então nesse momento, pensa, se essa relação finalizou, se isso acabou, se você morreu para essa relação, você nasceu para o quê? E eu quero que você faça um exercício. A hora que você terminar esse vídeo, repita essa pergunta para você. Eu morri para essa relação para nascer para o quê na minha vida? Será que você nasceu para aprender a se amar como você é? Ou você nasceu, né, para ser mais responsável por si mesmo e se sentir mais merecedora, mais merecedor de realmente vivenciar uma relação saudável? Então repita essa pergunta para você, porque o nascimento, a gente faz o primeiro nascimento aqui como espírito e entra dentro da barriga da mãe, e depois quando a gente sai, a gente vai fazer a volta, que seria o nascimento cósmico. E o que seria o nascimento cósmico? É a gente conceber, chega um momento que a gente concebe o nosso pai e a nossa mãe como seres como nós, como pessoas humanas, normais, que têm dificuldades assim como nós, que têm defeitos, né, que são defesas como nós. Então você vai começar a se autorresponsabilizar por você, então você vai se tornar filho da terra, filho do céu e se tornar um cidadão cósmico. E aí, quando você começa a se aceitar por inteiro, e é isso que fala, né, que para a gente vivenciar uma relação saudável, é só a partir desse lugar. Então se pergunta, por que eu morri para essa relação para nascer para o quê? Então é muito importante isso. E aí nós vamos entender que o que realmente impede a gente de criar um amor saudável, uma relação saudável, é isso, é ficar esperando de fora. Ficar esperando que o outro seja o meu céu. Olha, gente, que lugar que é esse que a gente se coloca, né? Como se a gente fosse um bebezinho e aquela outra pessoa é a nossa mãe. Então, portanto, é sempre muito importante. Eu, como consteladora familiar, eu sempre digo que é muito importante a gente constelar a nossa família de origem, porque se a gente não resolve essa questão com os nossos pais, a gente fica buscando numa outra pessoa o amor que a mãe não deu, o amor que o pai não deu. Então, nós precisamos realmente fazer esse nascimento do ser. A gente realmente precisa curar essa relação com o pai e com a mãe, porque isso vai fazer com que nós criemos possibilidades de vivenciar relações saudáveis fora de nós. E se a gente tem muita carência, muita insegurança, a gente vai projetar, né, fora de nós essa carência, essa insegurança, a possessividade, ciúme, o que não vai deixar que a gente viva uma relação tranquila. Eu queria inclusive contar para vocês uma história que eu li num livro que chama Relatos da Intimidade, ou de uma Intimidade, que é da autora Sodonfo Somé. E essa história me chegou num momento muito interessante, que ela conta o seguinte, que ela vivia numa tribo lá na África, e essa tribo ela era governada pelos anciãos. As pessoas mais velhas é que eram, né? Como a gente tem prefeito, presidente e tal, nessa vila ou nessa tribo, são as pessoas mais velhas, e o que é uma coisa muito inteligente, né? Porque as pessoas mais velhas, elas realmente já perderam aqueles aspectos do ego, de vaidade, de ficar querendo provar, né? De muita idealização. Elas estão, essa é a tendência, ou deveria ser a nossa tendência, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai criando mais sabedoria, a gente vai perdendo essas camadas de tanta vaidade, de manipulação do ego, né? Desse ego ideal, desse eu ideal. Então, esses anciãos é que cuidavam da tribo. E
o que acontecia? Quando a mãe engravida, dentro dessas tribos, eles fazem um trabalho com essa mãe e num estado parecido com a hipnose, a mãe começa a ser um canal para o filho, que está dentro da barriga ainda, falar sobre qual é a missão dela, qual é a missão daquela alma que está vindo. E então é uma coisa muito interessante que eles falam o seguinte, que quando chega, e eles vão escrevendo numa pedra, né, a missão daquela criança. E eles falam que quando chega o momento de casar, é muito importante escolher casais que tenham a mesma missão, que compartilhem da mesma missão. Então, um exemplo, eles citam que existem pessoas que têm missão de guerra. E o que seria pessoas, almas que têm missão de guerra? São as pessoas que vêm para romper estruturas. Elas vêm para quebrar aquele sistema que já está velho, caduco, elas vêm para trazer o novo. Então são pessoas muito guerreiras, são pessoas muito fortes, são pessoas, né, assim, que vêm para desbravar. E, por outro lado, existem pessoas que têm missão de paz. E o que seriam essas pessoas que têm missão de paz? São pessoas que estão ali para apaziguar, que estão ali para criar ordem, né? Assim, criar paz, utilizar tudo em função de reconciliação, de conciliação. Então, eles falam que se, por exemplo, você juntar duas pessoas desse jeito, né? Tipo, uma que tem missão de paz e uma que tem missão de guerra, que uma pode matar a outra. Olha, gente, a sabedoria. Então, ela conta que na época que ela ia casar, porque lá os casamentos são arranjados, então na época que ela ia se casar, eles chamaram a ela e falaram para ela, olha, você tem uma possibilidade. A missão dela era sair da tribo dela e difundir, divulgar esse conhecimento da tribo fora, né, para outros lugares. Ela era como se fosse uma embaixadora, né, de levar a cultura dela para outros lugares. Então, ela falou que ela não gostava de jeito nenhum disso, porque ela amava viver ali, naquela tribo, naquele lugar. Então, ela conta que foi apresentado para ela, não a pessoa naquele momento, mas uma pessoa que estava morando nos Estados Unidos e que já estava fazendo esse trabalho de expansão da cultura deles lá nos Estados Unidos. E que ela tinha a possibilidade de casar com essa pessoa. Eles fazem esse casamento arranjado, mas a pessoa pode escolher se quer aquela pessoa, se vai esperar mais um pouco. E ela falou, ok, então eu vou aceitar. E uma coisa, gente, que eu achei muito interessante nessa cultura é isso, né? Como que acontece o casamento. Então, beleza, eles casam e aí eles pegam as duas pedras e colocam dentro de um vaso, né? Fazem aquele ritual. E aí, naquele momento, eles vão morar juntos, mas na casa da sogra. Então, eles começam a viver como se eles fossem família, como se eles fossem irmãos. E eles começam trabalhando juntos. Né? Primeiro, eles vão trabalhar juntos. E aí, ela conta que quando ela veio, né, quando ela foi para os Estados Unidos, ela compreendeu por que tantos casamentos, por que tinha tanto divórcio, tanta separação nos Estados Unidos. E então ela fala que nós começamos o amor, né, no topo do morro e que o que resta para nós é só descer, é só descambar. Por quê? Ela falou que a última coisa que acontece nesse casamento que eles vivem é o se apaixonar. Porque eles primeiro conhecem um ao outro e esse apaixonamento ele se dá de uma forma natural. E aqui a gente vê claramente como, aí ela fala isso, né? De que a gente se apaixona por um ideal, por uma pessoa que a gente nem sabe quem é. E por isso que muitas vezes os relacionamentos não dão certo. Porque nós estamos idealizando uma pessoa, imaginando que aquela pessoa é assim, é assado, e quando a pessoa começa a se mostrar do jeito que ela realmente é,
a gente se desaponta, se decepciona, termina e vai atrás de um outro ideal. Então ela disse isso, né, que como a gente se apaixona por um ideal, depois o casamento vai ladeira abaixo, a gente não consegue sustentar. E é uma coisa tão incrível, né, gente, isso, porque é uma coisa inclusive muito pregada aqui, né, que o amor tem que ser à primeira vista. E ok, eu acho que é importante ficar muito presente para esse tempo realmente de conhecer, de vivenciar situações cotidianas com a pessoa, para você realmente estar ali presente e poder conhecer a pessoa vivenciando essas situações corriqueiras. Então, é muito importante também lembrar que o que impede também a gente de criar uma relação saudável podem ser crenças limitantes. Nós temos também uma coisa muito forte, que o amor causa sofrimento. Vocês já observaram, por exemplo, gente, essa situação de Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, né? Então isso ficou muito impregnado também em nós, né? A gente busca uma coisa de o amor romântico, ele ficou muito conectado com drama, né? E aí é muito importante começar a ficar com muita presença, começar a cancelar essas crenças, né? Que o amor precisa ser dramático, precisa criar sofrimento. Inclusive a gente vê aí muitos crimes, né? Relacionados a amor, né? E aqui a gente tem que realmente questionar o que é amor, né? O que é um amor saudável. Dentro da constelação a gente tem essa separação entre o que seria um amor saudável, um amor que vê, né? Um amor que está inteiro, um amor que não tira a pessoa do seu centro. Porque se você também está se relacionando e toda vez que você se apaixona, você perde completamente o seu equilíbrio, isso fala de projeção, isso fala de codependência, isso fala de que você ainda precisa resolver determinadas questões consigo mesmo ou nessa relação com seus pais, porque o amor de um ser adulto, maduro, é um amor para ser compartilhado. Aqui é muito importante lembrar que esse amor próprio, essa autoestima precisa ser construída para que você possa ir para uma relação de uma forma saudável, para que você não coloque o outro como um céu para você, como um salvador, uma salvadora para você. É muito importante lembrar que a única pessoa que pode nos salvar é a gente mesmo. E quando a gente está se amando, quando a gente tem uma autoestima boa, a gente pode compartilhar e é muito bom, né, gente? Quem que não quer viver um amor de verdade? Então, olha para isso. Né? Se você está nessa sede, achando que está faltando um braço e que enquanto você não tiver uma pessoa, você não é ninguém, você não é nada, isso tudo são crenças. Isso tudo fala de que você precisa realmente amadurecer, que você precisa crescer para esse amor próprio, para realmente olhar para você com esse primeiro apaixonar precisa ser com você. De você realmente se sentir uma pessoa valiosa, de você realmente sentir que você é uma pessoa importante, que você vale, que você merece ser amada. E aí também cancelar todas essas crenças, sabe? Que o amor precisa ser sofrido, que precisa ser esse drama entre tapas e beijos. Isso tudo, gente, fala de amor doentio. Isso não fala de amor saudável. O amor saudável, né, tem que ter ou deve ter diálogo, deve ter respeito mútuo. Isso é uma relação saudável. Então, se você realmente quer criar uma relação saudável, é muito importante que você reprograme a sua mente. Porque se você ainda está achando que se a pessoa não tiver ciúme de você, ela não te ama, como assim, né? Então, vamos ficar muito presentes com isso. É importante redefinir claramente aqui o que é um amor verdadeiro, o que é um amor saudável. E aí, gente, você pode... Eu em vários vídeos eu falo dessa construção do amor próprio, eu falo também da codependência. Checa de novo aí no canal, dá uma olhadinha nisso que você vai ter vários vídeos que podem te ajudar, te apoiar a, primeiro, se liberar, né, desse relacionamento que já acabou, que já passou e que você ainda está preso aí. Se pergunta,
Para que essa relação acabou? Lembra, você é muito amado e é por isso que muitas vezes a vida vai te tirar aquilo que está te fazendo mal ou aquilo que está deixando você menor do que você pode ser na sua vida. Então, faça realmente por você. Lembra que amar a si mesmo é o começo de uma relação para a vida inteira. Então, esse é o primeiro romance que a gente tem que criar na nossa vida. Desenvolver cada dia mais esse amor próprio, ficar do nosso lado e aprender a nos defender de coisas que não são saudáveis para nós, que não nos fazem bem. E lembrar que todo mundo merece ser amado, que nós merecemos receber amor e de forma saudável. E lembrar isso, que quando você se ama, naturalmente você vai vibrar esse amor. E esse amor vai naturalmente voltar para você. Então, se você gostou dessa matéria, dá um like aí, faz um joinha aí no canal, se inscreve, porque esse canal foi feito para você descobrir o poder que você tem. E compartilhe esse vídeo se você gostou com pessoas que você acha que esse vídeo pode ser útil. Namastê e até o próximo vídeo.